Eu tenho minhas manias, meus mantras de automotivação. Acordo com o pé direito todos os dias, sério. Dou 3 batidas no chão quando acordo. Coisa de louco? Sei lá, mas para mim funciona. Todo empreendedor tem fama de sonhador, mas são estes sonhadores que fazem a diferença no mundo. Gosto de desafios e acredito que isto é o que me move. E é legal a galera saber, né? Por mais que agora que tá aparecendo as lojas da Baby Duck com um projeto de franquias, um projeto que iniciou em 2019, com a loja piloto. A inauguração da primeira foi em agosto de 2020. Hoje estamos com 24 lojas de operação, mais 3 para inaugurar até o final ainda desse ano de 2021, inteirando aí 27 lojas. A Baby Duck começou a história dela já há 26 anos atrás, em 1995, com os meus pais, começando a minha mãe cortando dentro da casa ali, dentro do quartinho. Dali a gente foi mudando e a coisa foi acontecendo. A gente já vem com essa inspiração, acredito que já é de berço, que meus avós já mexiam tinha atacadinho de roupa, tinha loja, foram representantes comerciais na área sempre de roupas de bebê. Meus pais também, eu também fui representante comercial de roupas de bebê, enfim, sempre nessa seara e sempre nesse seio das roupas de bebê. E com isso, né, com essa expansão toda, um projeto que tem um grande potencial de chegar a centenas de lojas. Olhando para a pandemia, o que aconteceu com qualquer outro empreendedor, tivemos muita dificuldades mesmo. Dificuldades financeiras, dificuldades de abastecimento de insumo, momentos de olhar e falar, meu Deus, é esse o caminho mesmo? Devo continuar, não devo? Acho que toda a dúvida que rondou a cabeça de qualquer empreendedor na pandemia. Tivemos que se reinventar em vários aspectos, fizemos EPI, fizemos máscara, avental para a Covid, para poder manter a fábrica de pé. Confeccionamos mais de 4 toneladas de EPI para poder suprir os pagamentos, honrar os pagamentos em dia. E hoje, foco total nas roupas de bebê de novo, e a Baby Duck não para de crescer. Aqui na Baby Duck somos uma família de 120 colaboradores. Temos diversidade, criatividade, inovação e muita paixão pelo que fazemos e pelo produto que entregamos no mercado nacional. São roupinhas de 0 a 3 anos, inclusive para prematuros, que têm um apelo diferenciado. 100% algodão, fio 30, não faz bolinha, estampas divertidas e um produto que quem é mãe, avó, só pelo toque já sabe. É puro amor. Até por isso que nosso slogan é feito com amor, 100% algodão. Bom, eu acho que nada é por acaso, né? Tudo que a gente passa na vida, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E a gente começa a entender isso com o passar dos anos, né? Isso vai fazendo sentido, isso vai dando gancho numa história, na outra, vai se completando. Eu lembro que... Bom, primeiro que eu sempre fui falante, né? Eu sou geminiano, nasci em junho, né? 15 de junho de 77, geminiano nato, né? Falo pros cotovelos, como diz, né? E sempre fui esse cara alegre, sempre motivado, sempre era o cara que organizava as brincadeiras, estava em todas, amigo dos amigos, sempre nessa aí, né? Sempre participando de tudo mesmo. E eu lembro que como é que as coisas vai indo, né? A questão do empreendedorismo, por exemplo, da onde veio essa veia, né? Não sei, eu sempre gostei de fazer as coisas, eu brincava de loja, eu brincava de vender as coisas, eu brincava de montar, sempre gostei de montar coisa, desde montar uma casinha ali, alguma coisa, montar e desmontar carrinho, montar e desmontar barraca. Eu gostava de ficar inventando moda. E eu lembro que na época de pipa, não sei se eu tinha, 9 anos, 10 anos, a galera soltava muito papagaio, não sei se é papagaio, o que vocês falam, em cada região do Brasil tem um nome, mas aqui na nossa região é pipa, né?
Então o pessoal soltava muita pipa e eu não tinha muita paciência de ficar soltando, até porque eu sou meio acelerado mesmo, né? Sempre fui meio acelerado. Então eu ficava lá olhando aquele negócio parado, tá? No fim, qual que era o final da pipa, né? Ou alguém cortava a sua pipa, ou você recolhia, ou enroscava numa árvore, alguma coisa. Então eu vi que o pessoal mais ficava fazendo as pipas para poder subir de novo do que ficava brincando. E nessa aí tinha um vizinho meu que não sabia fazer, e eu fiz para ele uma, duas, aí cobrei, lógico, eu tinha que comprar o papel, né? Grana naquela época, esquece, né? Ninguém tinha grana para nada. E aí nessa aí um conta pro outro, eu comecei a fazer pipa para vender, né? Eu fazia pipa, cheguei a fazer com o nome da pessoa, né? Eu lembro que o cara chamava Wagner, né? Botei um Wagner, eu fiz com um W, o nome dele era com V, mas aí ele comprou mesmo assim. Enfim, comecei a fazer, eu era moleque, eu lembro disso aí, comercializava pipa, né? Ganhava. Daí que eu saí, comprava sorvete, né? Trocava com garrafa, enfim. E aí depois, aí com perto de 14, 15 anos, eu fui trabalhar de office boy no escritório de contabilidade. Adorava ficar pra rua de bicicleta entregando as coisas, gostava de empinar a bicicleta, tudo impresso, né? Não tinha nada digital na época, então você entregava carnê do INSS, tudo aqueles DARFs, tudo aquelas coisas aradas todas, e aquele cadernão de protocolo, pegar assinatura e tal, eu o dia inteiro pra rua, literalmente. Aí eu fiquei pouco tempo nessa vibe, e aí meu pai já tinha um comércio, chamava Pingo de Gente, é uma loja do lado da Pernambucana, de roupas de bebê. Você viu como é que a história, na verdade, ela só vai indo e vindo, tudo se costura, tudo tem sentido. Voltando um pouquinho, dando aí um spoiler, então, o meu avô teve atacadinho de roupas de bebê, meu pai trabalhou como representante comercial de roupas de bebê, representando outras marcas, aí montou essa loja chamada Pingo de Gente junto com meu avô, e eu inclusive entregava os materiais de escritório de contabilidade para essa loja do meu pai, que tinha sociedade aí com meu avô. Para vendo como é que as coisas vão se costurando, tendo conexão, eu comecei a ir para o Paraguai, para o Chamuamba e vender algumas coisas dentro da loja do meu pai. Então eram uns ursinhos de pelúcia, umas coisinhas assim que tinha a ver mais ou menos com os produtos que comercializava a loja. E nessa aí, então eu parei de trabalhar no escritório de contabilidade, comecei já a empreender de novo, e aí eu levei meu primeiro calote, meu primeiro tombo, né? Minha primeira quebrada, vamos dizer assim. Que eu comprei umas máquinas na época que faz a tosa dos cachorros, aquela coisa na época, estava começando a questão do pet tudo, e a pessoa lá que estava montando isso acabou não me pagando as máquinas, cara, nem era muita grana, era coisa assim, tipo 4 maquininhas me quebrou, acabou o meu crédito. E aí eu eu comprei um teclado na época, pra você ver, eu gosto muito de música, sempre fui assim um curioso, né, com música, sempre tive um violãozinho ali e tudo, e eu comprei um teclado para mim poder praticar, e acabei entrando numa banda do colégio, eu estudava à noite, tinha uma galera que ensaiava debaixo da arquibancada, lá tinha tipo uma sala, um salãozão lá, a galera ensaiava lá, e eu acabei tocando na banda, enfim, virei músico profissional, toquei em bandas de baile, e olha pra você ver como é que a coisa vai andando por outros rumos, né? Por causa desse tecladinho que eu comprei no Paraguai, acabei virando músico profissional, toquei em banda por alguns anos. Depois eu e o baterista da banda, a gente montou uma estamparia, a gente pegava, porque né, músico não dava muita grana, né? A gente pegou uma estamparia, a gente montou uma estamparia, fez um curso na Cerilon em Londrina. Montamos uma estamparia e a gente estampava para uma confecção de roupas de bebê daqui da nossa cidade, a gente prestava serviço para isso. Também a gente começou a dar curso de serigrafia para a galera da região, o pessoal vinha fazer curso com a gente, aprender a fazer, porque a gente fez um curso e a gente começou a dar curso de serigrafia. A minha mãe nessa época estava cortando as roupas, fazendo as primeiras peças das roupinhas dentro da casa dela, que era uma quadra dessa estamparia nossa, era uma saleta, uma coisa pequena, minúscula assim, só cabia a mesa de estamparia mesmo. Eu não sou muito bom de desenho, sou bom das ideias, né? Mas bom de desenho não sou. Esse baterista amigo nosso é fera em desenho, então eu tinha as ideias, ele fazia a arte. E nessa minha mãe cortando, costurando ali, tinha uma costureira, ela cortava, costurava, e meu pai levava de pronta entrega. Meu pai na época já tinha praticamente quase que parado com a loja,
e começou só a vender os nossos produtos e representando outras marcas também de roupas de bebê. Então ele levava pronta entrega essas roupinhas, porém não tinha marca, nós não tínhamos uma marca assim. E aí meu pai chegou e falou, pô, vamos criar uma marca, tal, e aí eu comecei a bolar alguma coisa, eu e o Silvinho, né, o batera da banda, ele desenhava muito bem, aí ele pegou, fez um pato, assim, que parecia mais um pintinho do que um pato. Fez um pato saindo do ovo, assim, quebrando a cabeça, com o ovo assim, saindo, e escreveu embaixo, Baby Duck. Cara, eu achei muito legal o nome, Baby Duck, só que assim, cara, tá parecendo mais um pintinho do que um pato, vou melhorar isso aí. E aí meu pai gostou também do nome, levou isso aí para uma empresa, na época, tipo essas empresas uma empresa gráfica, e os caras fizeram algumas versões do pato, eu acho que nasceu aí o pato mesmo, sentado com a fraldinha, a primeira versão do Baby Duck. Por isso que eu falo que as histórias elas vão se costurando, de músico, do Paraguai, do teclado, conheci o Silvinho e tal, virou o nome Baby Duck, e a coisa foi indo, e só que ainda não tinha espaço para a gente trabalhar dentro da fábrica, né? A fábrica era muito pequena, muito minúscula. Com isso, a minha mãe começou a crescer ali dentro, os serviços da estamparia começou a diminuir, a gente começou a tocar mais à noite para poder ter uma grana, e aí a estamparia, na verdade, a mesa de estamparia, a gente arrancou aquela cola em cima, aquela mesa de estamparia virou a primeira mesa de corte da Baby Duck. Então minha mãe mudou da casa dela e foi para nossa antiga estamparia, onde começou o primeiro ponto da Baby Duck. Bom, de lá para cá, a história foi se desenrolando, a gente foi mudando para um monte de lugar, a Baby Duck ainda não absorvia a gente, né? A gente tinha que trabalhar em outro lugar. Eu comecei a trabalhar eu lembro que eu fui vender consórcio na Ford, eu trabalhava o dia inteiro ligando, é uma espécie de call center, assim, para fazer agendamento, para fazer a visita, para mostrar a proposta. Na época era o Ford Ka, que ainda era um carro assim que estava explodindo, e o Fiesta, né? Mas o Ford Ka era o creme, né? Todo mundo queria Ford Ka. E eu ia avaliar carro, cara, imagina só, eu não entendia muito de carro, mas né, a gente teve um treinamento, eu chegava lá, eu tenho um Del Rey aqui, você pega um Del Rey, olhava lá, acho que vale uns 3 mil, né? Tinha esse gerente da época do consórcio que falou para nós, né, falou, ó, quem vende consórcio vende tudo, cara, porque esse consórcio você vende um sonho. Então você imagina só, né? Sentava o casal na minha frente, que a gente ficava ligando o dia inteiro por ordem alfabética, na lista telefônica, de papel, o dia inteiro ligando, pegava, a cidade minha é Andirá, e você a Cambará, então a gente ficava o dia inteiro ligando, agendando, e a gente ia até a casa, ou a pessoa vinha até a nós, e aí você levava um folder e mostrava, ó, o teu carro vai ser esse, qual cor que eu posso escolher o banco, isso aqui, então a pessoa comprava um sonho, era um papel, era uma imagem daquilo que ia ser, vai saber quando seria contemplado, sabe lá quando que ia pegar o carro, mas é uma história bem interessante. Então assim, o consórcio me deu muito traquejo para falar, eu tinha muita vergonha de falar no telefone, depois dos primeiros dias já foi se desenrolando, eu tinha vergonha de falar perto do outro, que era uma baia do lado da outra, então imagina, você tinha que falar, você tinha que desenrolar, você tinha que negociar, você tinha que oferecer, não tinha jeito, né? Chegou o primeiro dia, ficou meio assim, o segundo dia estava começando a falar até para os cotovelos, né? Como eu estou falando agora. Mas enfim, então eu estava no consórcio, né? Vendendo, aí eu lembro que eu estava na arquibancada assim da ABB, vendo o meu irmão jogar futebol, ele estava na escolinha de futebol, o bicho era molequinho ainda, eu sou quase 8 anos mais velho que o meu irmão mais novo, e ele, tava molecão lá jogando. Aí eu vi que meu pai já estava numa vibe bem acelerada na fábrica, entre administrar aquilo e ainda viajar para poder vender. Eu disse, ó, pai, se você quiser eu saio da Vemar para lá, né, da Ford, e vem te ajudar aqui, se der para encaixar, vamos lá, eu assumo aí a pasta e vou para a estrada. Então aí com meus 20 anos, mais ou menos, foi em 2000 isso aí, os meus 20 anos, 21 anos mais ou menos, eu assumi a pasta do meu pai, então a pasta de clientes dele. E aí era 150 clientes independentes que eu fazia de Santo Antônio da Platina até Foz do Iguaçu. Aí não tinha representante, era só eu. E aí eu ficava uma semana praticamente fora, e às vezes até um pouco mais, atendendo e vendendo Baby Duck, já era então Baby Duck, né, o nome. Aí foi dividindo região, um amigo meu que era fotógrafo, um brother meu, eu coloquei ele na região lá de Foz, daquela região, ele assumiu aquele trecho, aí um outro pegou para cá, e a coisa foi acontecendo,
Nisso a fábrica também, né, a gente ouviu uma necessidade também de estudar, de procurar aprimorar. Santo Antônio é uma cidade pequena, aí veio uma faculdade para Santo Antônio, que era a FANORP, com um curso que me chamou muita atenção por causa do meu perfil, que era comunicação social, publicidade e propaganda. E era a segunda turma. E eu peguei e falei assim, pô, vou fazer esse curso. O que você acha, pai, mãe, aí, para agregar, né, para poder ter um conhecimento até então, porque na época de fazer a faculdade eu fui para banda, né? Banda de baile, acabei não seguindo depois do terceirão continuar os estudos. E então eu peguei e fui para a banda. E aí quando veio, eu vou fazer a faculdade, publicidade e propaganda. Com isso, fiz o primeiro ano aqui, mas eu me apaixonei tanto pelo curso, tanto pelo marketing, tanto por esse universo assim, que eu queria mais. E aqui faltavam algumas coisas, estava começando o curso ainda, alguns estúdios. Eu me apaixonei por rádio, eu me apaixonei pela matéria, por tudo. E eu peguei e falei, pai, eu vou enfiar de cabeça nisso, eu preciso de me formar nisso mesmo, de aprender um pouco mais essa comunicação social. E aí eu consegui, minha avó morava em Curitiba, na época, eu falei assim, pai, eu vou transferir para lá, arrumo um emprego lá, dou uma virada lá, depois eu volto. Beleza? Não, beleza. Aí eu fui para Curitiba. Na época eu já estava namorando a minha esposa, ela fazia pedagogia aqui em Jacarezinho, e aqui era de graça, imagina, né, em Jacarezinho. Ela pegou e também saiu daqui, a gente foi para Curitiba junto, e lá já na primeira semana eu transferi para UTP, para Tuiuti, né, Universidade Tuiuti do Paraná, e lá eu peguei, primeira coisa que eu fiz, eu fui no CIE, no Centro Integrado Escola Empresa, para mim pegar um emprego, né. Eu lembro até hoje que eu olhei na lista, tem a lista dos empregos disponíveis, dos estágios, eu não olhei o que era, eu olhei o valor, eu precisava de ganhar uma grana, eu precisava de ganhar acima de R$700, senão eu não conseguia me manter em Curitiba. E tinha lá um valor de R$1.050. Falei, cara, esse emprego que eu quero. Falei assim, moço, eu quero me cadastrar aqui, uma vaga desse emprego. Depois que eu olhei para o lado, era Medley, eu nem sabia o que era Medley. Aí depois que eu fui descobrir que era uma indústria farmacêutica, eu fui para uma seleção que me falaram na época que era quase uma medicina, que era 50 por 1, que era muito concorrida. A indústria farmacêutica é uma indústria concorridíssima, que tem muito benefício, uma indústria que tem uma carreira fantástica. Eu fui saber tudo isso depois. Enfim, entrei na seleção, passei, fiquei na Medley quase 3 anos, fiz carreira lá. Carreira não, como se diz, né? Cresci dentro daquele momento que eu estive lá, ao ponto de eu estar atendendo só uma rede de farmácias. Dessa proximidade de venda, de relacionamento, de network, uma facilidade muito grande de fazer amizades, eu fui convidado para assumir o marketing do merchandise da Nicei. Olha que legal, de cliente, né, de fornecedor, passei a ser um funcionário, um colaborador da Nicei. Então olha para você como é que tudo se costura na vida, né? Eu comecei a fazer a avaliação de ponto de venda junto com o Sérgio Maioca, junto com o dono da Nicei. A gente andando para cima e para baixo para escolher ponto de venda para poder abrir mais lojas. E nessa, olhar layout, fachada, ponto de gôndola, tive a honra de, como gerente de merchandising, inaugurar a 100ª loja na minha gestão da Nicei, na Marechal Deodoro. Eu virei 24 horas, eu lembro. Quando o Sérgio chegou dentro da loja, cheirava tinta ainda, que tinha lugar que se colocasse a mão, estava fresca a tinta. Pauleira, 24 horas para poder montar uma loja. Então tudo isso, começo a olhar para trás da minha história, eu falei, meu Deus, como tudo se conecta, tudo dá certo, tudo tem sentido. Aonde eu estou hoje, fazendo avaliação de ponto de venda para o meu franqueado e escolhendo o ponto, enfim. E montando essa rede também da loja. Aí, dessa da Nicei, eu acabei saindo, tentei algumas coisas solo, outros projetos, quis empreender também. Eu montei um site de busca na época chamado Donde, que era uma espécie de um LX. Depois eu montei uma empresa de mídia, chamava Mídia em Moto, que eu instalava plaquinhas de propaganda nas motos, nos motoboys. Chegamos a ter 300 motos cadastradas, pegamos propaganda da Coca-Cola na época, foi muito bacana. Nessa aí eu fiquei um pouco fazendo esses trabalhos solo, fui convidado, o mercado, eu acho que eu fiz um nome dentro do mercado farmacêutico, eu acabei sendo chamado para trabalhar na Neoquímica novamente, fiquei um período lá, fiz um trabalho bacana, comercial puro mesmo, venda mesmo, e aí não deu mais, a empresa começou a crescer aqui em Santo Antônio, mas só para dar um loop, né, um spoiler aí,
Nessa aí eu sempre indo e voltando para Santo Antônio, meio que diretão, que finais de semana eu vinha dando umas ideias para minha mãe, para o meu pai, conversando sobre esse mundão corporativo que eu vivenciava tudo lá. Acho que isso que fazia muito sentido. Nessa eu casei, né, em 2006, casei aqui em Santo Antônio, mas morando em Curitiba. Em 2009 veio minha primeira filha, tudo isso lá em Curitiba, nesse emaranhado todo. E aí a filha pequena, 2009, Curitiba, a minha filha nasceu em julho, para quem mora em Curitiba sabe o que é julho, em Curitiba, mega frio, né? E aqui em Santo Antônio, pô, climaço. Aí eu falei, não, aí minha mãe falou, tá na hora, filho, se você quiser voltar, aquela coisa, primeira neta, né? A fábrica de repente já suportava, eu não iria ganhar o que eu ganhava na Neoquímica na época, mas eu falei, não, eu dou um passo para trás para dar 2 para frente. Mãe, seguinte, eu vou se for para crescer, né? Para a gente crescer, botar algumas ideias aí em prática. Na época a gente estava em 4 lugares aqui em Santo Antônio da Platina, a gente alugava 3 lugares, 2 para guardar malha, 1 para costura e um outro barracão que era nosso. A gente estava em 4 lugares diferentes porque não cabia mais. Então eu vim para cá, a gente acabou rodando, eu e meu pai na cidade. Nós somos em 3 irmãos, né? Eu, minha irmã do meio e um irmão mais novo. A minha irmã sempre esteve presente, sempre desde o começo com meus pais. Então ela nunca saiu, né? Sempre esteve na Baby Duke. Então quando eu voltei ela já estava aqui, né? Nunca saiu, né? Ela já estava aqui. Então a gente fez esse trabalho aí bem forte, sempre com os irmãos. Bom, enfim, aí começamos aí a trabalhar, começamos a buscar novos pontos, achamos esse lugar aqui, fomos crescendo. E eu falei, meu Deus, e aí, né? E aí? O que vem para nós, né? E aí, por que franquia? Por que chegou nesse ponto de franquia? O multimarcas é maravilhoso, você pulveriza a sua marca, é muito legal. Só que você é uma marca a mais dentro de um mix gigantesco dentro de uma loja multimarcas. Né? Todo mundo que tem uma marca sonha de ter a sua marca mesmo própria, a sua loja com a sua marca. Então você é um produto a mais dentro de um mix, de um universo de produtos dentro de uma loja. Quando você vai para uma franquia, você pega a própria Havaianas, né? Que a Havaianas está em todo lugar, qualquer mercado tem Havaianas, qualquer bazar tem Havaianas, mas você vai numa loja da Havaianas, é diferente, né? Então a Havaianas também sentiu essa necessidade, achou esse espaço para poder ter uma franquia, ter uma marca numa loja. E eu falei, por que também não a Baby Duck? A Baby Duck é uma marca legal, uma Baby Duck funciona o nome em qualquer lugar do país, aliás, quiçá do mundo, né? E por que não então expandir essa marca, explorar essa marca com forma de negócio mesmo, de empresa, de varejo? E a gente daí contratou uma empresa de implantação de franquias, que na época foi a Guaquira. Isso foi tudo antes da pandemia, né? A gente formatou o modelo de negócio, colocamos em prática, rodamos uma loja piloto, começamos a comercializar, começou a dar certo, aí veio a pandemia e deu aquela selada. Todo esse projeto que a gente fez funcionava antes da pandemia, que é principalmente presencial, que era uma venda a quilo. A gente fez uma seção da loja que era pop, que chamava atenção, do pop pague o peso da peça. Enfim, aí vamos reinventar de novo, veio a pandemia, né? O projeto não contemplava, por exemplo, algumas coisas que a gente está fazendo hoje na época não contemplava, e a gente trouxe acerto agora para poder fazer um diagnóstico de novo, para ver o que funciona, qual o modelo mais viável da Baby Duck. Eu acho que é isso que move o empreendedor, é os desafios, é todos esses obstáculos, as coisas vão se costurando cada vez mais. Eu fico olhando para trás, tudo isso que eu passei, toda essa conexão com a família. O meu irmão está aqui também, né? No ano que eu vim de Curitiba, um ano depois ele também veio e assumiu aí o Compras. Meu pai já faz 2 anos que não está mais na operação, está com uma saúde de ferro, Deus abençoe ele. Inclusive na gravação desse vídeo ele está completando hoje 66 anos, ele é de 55, a gente vai estar com ele daqui a pouco e comemorando a vida dele e tudo, mas meu pai, acho que ele plantou, colheu e a gente continua essa história, e se Deus abençoar, só está começando.